Tudo bom? Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Faz tempo, né, irmãos, que eu não venho Há um aqui, tempinho, né, irmão? Acho que faz mais de um ano já, né, pastora? Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né, irmão? Verdade. Louvado seja Deus. Ele é o dono do tempo, né? E tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele já faz presente nesse lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem ouvido os nossos louvor, a nossa adoração. Aleluia, glórias a Deus. E eu creio que Deus, Ele tem ouvido as orações desse lugar. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Não é no muito falar, mas sim no obedecer a palavra de Deus, né? Sabemos que o inimigo da nossa alma, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, que está aqui nesta noite, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então você pode ter certeza que você não saiu da sua casa em vão, à toa, não. Tudo tem um propósito na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Eu vim hoje em missão de paz da parte de Deus. Aleluia. Vim trazer, pela vontade de Deus, providência para o povo Glória a Deus. dele. Aleluia. Aleluia. Como foi dito aqui, através da sua serva, que Deus, Ele é um Deus de providência. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. E realmente Deus, Ele se apresentou, aleluia, a Elias e disse: Elias, vai até Sarepta e lá tem uma viúva a qual você vai, aleluia, glórias a Deus, através de você eu vou fazer um milagre na vida dela. Saiba que hoje é dia de milagre na tua vida. Aleluia. Saiba que hoje é dia de providência da parte de Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Então esse Deus, Ele nunca mudou. Ele nunca vai mudar, porque a Bíblia é bem clara em dizer que Ele é o mesmo hoje e sempre. Ele sempre será o mesmo Deus. Muitas das vezes nós mudamos. Muitas das vezes nós nos afastamos da presença de Deus. Mas Deus, Ele nunca se afasta de você. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ainda que, aleluias, muitas das vezes nós não permanecemos fiel. A palavra do Senhor diz, pastora, que Ele permanece fiel conosco. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluias, glórias a Deus. Então o mesmo Deus que estava na vida de Elias, Ele está aqui nesta noite para dizer: eu estou ouvindo as orações desse lugar. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus Todo-Poderoso de Israel. Só que o nosso Deus, igreja, nós sabemos que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus puro, Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que Ele trabalha através da santidade. Louvado seja Deus. Então, para você falar com Deus, você tem que estar em santidade. Louvado seja Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar em santidade, em purificação. Porque Deus, Ele se apresenta a Josué e diz: olha, Josué, manda o povo se purificar, porque eu, Senhor, aleluia, aparecerei, aleluia, glórias a Deus, no meio deles. Toda vez que nós temos que entrar na presença de Deus, nós temos que estar purificados. Aleluia. Irmão Paulo, como que nós se purificamos? Nos afastando do pecado. Aleluia. Nos afastando das más conversações. Nos afastando, xirianda canta lá, mandai a cheia. Nos afastando, aleluia, da mexericagem, da fofoquice, aleluia, glórias a Deus, do disse-me-disse. Nós nos afastamos, aleluia, glórias a Deus. Quando alguém quer falar alguma coisa para você, epa, aqui não, aqui é diferente. Aleluia, glórias a Deus. Em vez de você falar do teu irmão, vamos orar pela vida dele. Aleluia. Em vez de você falar da pastora ou do pastor, vamos orar pela vida deles. Para que Deus, Ele venha fazer, aleluia, se mover dentro da casa dele. Então tá assim, meus irmãos. O meio gospel, o meio evangélico, tá assim, dessa maneira. Muitos se corromperam. Igrejas grandes hoje em dia não pregam mais a verdade. É verdade. Aleluia. Igreja grande não fala mais da salvação. Igreja grande não tem mais o apelo no final do culto. É Deus. Aleluia, glórias a Deus. E hoje em dia está difícil ganhar vidas, pastora. Aleluia, para Deus. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz do Criador.
E começaram a dar credibilidade ao dinheiro. Começaram a dar credibilidade à prostituição. Começaram a dar credibilidade à roupa bonita. Começaram a dar credibilidade ao irmão que entra de carro. Aleluia, glórias a Deus. Começaram a dar credibilidade àquele que prega mais bonito, aquele que louva mais bonito. Mas eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus para dizer que Deus, Ele não está nesse meio. O Deus que eu conheço, Ele olha para a santidade. O Deus que eu conheço, Ele olha para a vida no altar. O Deus que eu conheço, Ele olha para aquele que ainda busca a sua presença em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu vim pregar aqui nesta noite. Eu não vim pregar casa, carro, chave de casa para você, não. Eu vim pregar salvação para a tua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Porque o Jesus que eu conheço, pastor, ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho da paz. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E nesta noite eu estou pregando para o povo que crê que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas nós temos, pastor, que dar atenção ao que está acontecendo no meio gospel e no meio evangélico, no meio da pregação, não. Nós não temos que ligar, nós temos que somente adorar e buscar a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Não importa, irmão, o que você esteja fazendo, Jesus, ele está vendo. Louvado seja Deus. Não importa, irmão, se o pastor de outros ministérios está roubando, se o pastor de outro ministério está pregando, pregando coisa que não está escrito na Bíblia. Não, irmão, olha somente para Jesus, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te remiu, foi Ele que te limpou, foi Ele que te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele ainda é o mesmo e Ele ainda não mudou. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Elias, ele fala para aquela viúva. Ele pergunta: tem pão? E ela diz: tem um pouco de farinha e um pouco de azeite aqui, mas só tem para eu e meu filho. Só para eu e meu filho fazer, comer e morrer. Aí o homem de Deus, quando ele tem ousadia, igreja, ele vai até o final. Aleluia. Elias diz para ela: faz um pão, um bolo e traz para mim. Louvado seja Deus. Muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Deus, ele fala para mim e para você: faz um pão, faz um bolo e entrega para mim, porque hoje eu vou entrar com providência na tua vida. Aleluia. Muitas das vezes Deus fala para mim, para todos aqui: entra dentro do teu quarto e ora, me busca, porque eu sou o dono da providência. Muitas das vezes nós não entendemos, pastora, o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus, ele quer dizer conosco. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós fazemos o nosso Deus um Deus tão pequeno e do problema nosso tão grande, que Deus, ele olha lá do céu e ele fica triste com essas coisas que ele vê sobre a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje vai ser diferente na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Deus que entrou com providência, aleluia, glórias a Deus, na vida daquela viúva, ele está entrando com providência na minha e na tua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque ele é fiel. Louvado seja Deus. Hoje é o dia de Santa Ceia. Aleluia. Eu nem entrei na palavra ainda. Shrianda canta lamandaia cheia. Parabéns, pastora. O pastor está aqui, eu ia dar o parabéns, que hoje é dia dos pastores. Louvado seja Deus. Então, que Deus, ele venha abençoar os pastores desse ministério. Aleluia. E a cada vida que aqui congrega, para a honra e a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Louvado seja Deus. Hoje é um dia de ceia, um dia, aleluia, glórias a Deus. Todo dia é um dia abençoado, mas hoje ele é mais do que especial. Por quê? Porque foi uma Páscoa
Louvado seja Deus, que o nosso Jesus, Ele padeceu por mim e por você. Aleluia, glórias a Deus. Mas o mesmo Jesus que padeceu por mim e por você, Ele está vivo. Ele vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e Ele não vos deixará órfão. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E Ele fará os mesmos sinais que eu faço. Louvado seja Deus. E esse Consolador, Ele está aqui nesta noite, dentro do meu e do teu coração. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Dizendo que a cidade santa, ela já está preparada para mim e para você. Aleluia, glórias a Deus. A nova Jerusalém, ela já está preparada para aqueles que será fiel até o fim. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias em Mateus. Aleluia. Mateus, no seu capítulo 14, no seu versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Eu vou fazer a leitura em nome de Jesus para nós não tomar tempo. O epígrafe da minha Bíblia diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Aleluia. Diz assim o versículo 1, 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo, o povo seguiu ao pé desde as cidades. O 14 diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Aleluia. O 16 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dali, dai-lhes vós de comer. Aleluia. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas, que quer dizer cestos, cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Aqui nós vemos um texto muito conhecido. Aleluia. Creio que todos já conhecem essa passagem. Aleluia, glórias a Deus. Só que a palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada manhã, na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Aqui Jesus, ele estava pregando, anunciando o evangelho da salvação, junto com os seus discípulos. Louvado seja Deus. E a Bíblia, ela vai nos dizer que era muito grande aquele povo, era numeroso, fora criança e mulheres, tinha muitas pessoas, muita gente. Louvado seja Deus. Mas sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele não trabalha com quantidade. Deus, Ele trabalha com qualidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabemos que Deus, Ele é um Deus zeloso. Irmão Paulo, zeloso como? Zeloso com a sua palavra. Sabemos que para Deus o que importa não é carro, não é casa,
não é cavalo, não é carruagem. Sabemos o que importa para Deus, se chama vida, se chama alma, se chama ser humano. Louvado seja Deus. Então, naquele dia, aquele povo estava ouvindo a mensagem, Shirianda canta lamandaia, a mensagem que Cristo estava anunciando para aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam até Jesus e diz: mestre, já é tarde, a multidão está com fome, vamos dispensar para que eles cheguem até as suas casas, para que não desfaleça. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus, ele faz uma pergunta, e essa pergunta ele está fazendo aqui nesta noite para mim e para você. O que você tem para oferecer para mim? O que você tem, aleluia, glórias a Deus, para entregar nas minhas mãos nesta noite? Será que você veio dar o melhor para Jesus nesta noite? Aleluia, Deus. Será que você veio entregar o teu melhor para Jesus nesta noite? Aleluia. Aleluia. Essa pergunta você não vai responder para mim, você vai responder para Ele. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos e irmãs, que a multidão ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ela começa a discutir entre si. Louvado seja Deus. E o que acontece é que o milagre iria acontecer naquele dia mais uma vez, porque quem estava ali naquela pregação não era qualquer um. Quem estava falando do amor de Deus não era qualquer um. Quem estava pregando a salvação naquele dia era a própria salvação. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Só que muitas das vezes os discípulos não entendiam o que Jesus ele falava, porque se você for ler, aleluia, o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, Jesus ele comunicava muito por parábolas. Louvado seja Deus. Mas para você entender as parábolas, você tinha que estar prestando atenção no que Jesus ele estava dizendo. Aleluia, glórias a Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. E nesta noite, eu creio que eu estou pregando para o povo que está prestando atenção no que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Aleluia. Para o teu coração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que os discípulos se apresentam a Jesus e diz, Jesus faz a seguinte pergunta: o que vocês têm? Aleluia, glórias a Deus. Eu imagino que seja Filipe que se apresenta até ele. Louvado seja Deus. Se você for ler outras passagens, aqui não fala do menino, que o menino estava com 5 pães e 2 peixes. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que, aleluia, glórias a Deus, somente 5 pães e 2 peixes apareceram aqui, a qual os discípulos trouxeram até o mestre. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Jesus ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, louvado seja Deus, e ele levanta aqueles pães e 2 peixes e agradece a Deus por aquela alimentação. Aleluia. Glória a Deus. Ele agradece a Deus pelaquela alimentação que estava nas mãos dele. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, trazendo para o dia de hoje, muitas das vezes nós abrimos a geladeira e somente você vai encontrar um pedaço de carne. Muitas das vezes você só vai encontrar um ovo para você comer. Muitas das vezes você vai encontrar somente, louvado seja Deus, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, 1 quilo de açúcar.
E em vez de você agradecer ao Pai, muitas das vezes nós preferimos murmurar com Deus, sabendo que o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele pode entrar com providência na tua casa e trazer a multiplicação. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia fala que aquele povo era murmurador. Ele não seguia a Jesus porque via os milagres. Eles seguiam Jesus porque queriam se alimentar. Sabia que ali Jesus ele iria saciar e matar a fome deles. Aleluia, glórias a Deus. Mas hoje eu não estou pregando um maná terreno para você. Hoje eu estou pregando um maná celestial para você. Glória a Deus, aleluia. Hoje esse maná que vai entrar dentro do teu estômago não é qualquer maná. Aleluia. É um maná que você vai se alimentar dele. Aleluia, glórias a Deus. E você nunca mais sentirá fome. Aleluia. O Deus que eu estou pregando aqui nesta noite, Ele trouxe a água da vida. E essa água da vida vai entrar dentro de você. E você nunca mais vai sentir sede. Porque Ele é o dono da multiplicação. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da providência. Ele é o dono de todas as coisas. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia fala, igreja, que Jesus ele roga ao Pai e agradece, Shirianda canta Lamandaia, e fala que começa ao milagre acontecer. Aleluias. Em vez de vir somente a quantidade certa para aquele povo, louvado seja Deus, Deus ele manda a multiplicação na vida daquelas pessoas. Sabemos que o nosso Deus, Ele não é um Deus que trabalha somente com o limitado. Não, Ele trabalha com aqueles que, aleluia, glórias a Deus, com coisas ilimitadas. Sabemos que Deus, quando Ele manda a providência, não é qualquer providência. É a providência, não somente que você precisa, mas que você vai esbanjar, que você vai sentir prazer e que você vai glorificar e saber que Deus Ele está no controle das nossas vidas. Aleluia. Esse é o Deus Aleluia. da providência. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que Ele multiplicou, irmãos, que sobraram 12 cestos cheios. Aquela multidão ela estava saciada daquele alimento do céu. Aleluia. Porque não era qualquer alimento. O alimento estava descendo do céu. E hoje está descendo o alimento do céu para mim e para a tua vida, chamada a palavra de Deus. Esse é o alimento a qual o meu e o teu corpo ele necessita, a qual o meu e o teu corpo ele precisa, a qual o meu e o teu corpo será saciado nesta noite, chamado palavra da salvação. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Shirianda canta Lamandai. Deus da glória, Deus da providência. Aleluia. Aleluia. Sabemos que Deus ele não é um Deus que trabalha no nosso tempo, não. Ele trabalha no tempo dele. Muitas das vezes, igreja, nós queremos o nosso tempo e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Muitas das vezes nós não entendemos, pastor, o tempo dele e queremos entender o nosso tempo. Só que eu estou aqui como profeta de Deus nesta noite para dizer que o tempo dele será o nosso tempo nesta noite. Aleluia. E o tempo dele é o melhor para mim e para você. Quando é no tempo dele, igreja, tudo dá certo. Quando é no tempo dele, igreja, tudo vai bem. Quando é no tempo dele, igreja, a bênção ela chega na hora certa. Aleluia, glórias a Deus, porque é no tempo dele. Mas muitas das vezes ele manda no nosso tempo, se você querer também. Só que muitas das vezes no nosso tempo ela vai chegar, mas ela não vai ter o efeito como seria no tempo de Deus. É verdade. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos de Deus, mas nós não queremos, aleluia, glórias a Deus, entender o tempo dele. Os apóstolos entenderam o tempo deles.
Você vê Pedro, quem era Pedro quando era pescador, e quem era Pedro quando numa pregação Pedro ganhou, aleluias, mais de 4.000 almas quando ele estava com o Espírito Santo de Deus, e ele teve a paciência de esperar o tempo dele. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Você vê quando Jesus ele se apresenta naquela festa e a mãe dele chega, aleluia, em Canaã da Galileia, aonde ele transformou água em vinho, e a mãe dele começa a perguntar para ele: olha, aleluia, acabou o vinho, e naquela época, quando acabava o vinho, antes da festa acabar, aleluia, não era muito bom, louvado seja Deus. Mas Jesus estava naquele dia, naquele lugar. O dono da festa estava naquele lugar. O dono da festa está aqui hoje. Aleluia. O mesmo Deus que multiplicou o vinho, o mesmo Deus que transformou a água em vinho, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele está aqui nesta noite para dizer: não desanima, não desanima, não desista, porque o meu tempo está chegando na tua vida. Assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz para a mãe dele: ainda não é o meu tempo, que tenho eu contigo, mulher. Aleluias. Só que Maria estava sendo usada pelo próprio Deus, porque o milagre tinha que acontecer. Deixa eu falar uma coisa da parte de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Satanás, ele querendo ou não querendo, na minha e na tua vida, o milagre ele vai ter que acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus, Ele ainda zela pelos que o temem. Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus ainda está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. E eu trouxe uma mensagem, pastora, da parte de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus manda dizer para a pastora que Ele vai fazer coisas novas nesse lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus manda dizer para a pastora que tem providência dele chegando nesse lugar. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Dianda canta lá, mandaia cheia. Ele manda dizer que Ele está ouvindo as orações desse lugar. Louvado seja Deus. E que nenhuma palavra caiu por terra, porque Ele está cuidando da igreja. Louvado seja Deus. As mãos dele estão estendidas nesse lugar. Aleluia. Muitos tentaram fechar essas portas. Aleluia. Só que Deus, Ele manda dizer, aleluia, glória a Deus, que Ele está, aleluia, nesse lugar com as mãos estendidas. Aleluia, glória a Deus. E que se não aconteceu nada nesse lugar, é porque Ele está com as suas mãos estendidas. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo, ele tentou fechar esse ministério aqui. O inimigo, aleluia, glória a Deus, ele levou o nome desse ministério, glória a Deus, até centro de Macumba ele levou. Até a encruzilhada ele levou o nome desse lugar. Só que Deus, Ele está cuidando desse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus, Ele está com as mãos estendidas nesse lugar. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados, Jesus, Ele multiplicou. Jesus, Ele matou a fome daquela multidão. Jesus, Ele está matando a tua fome nesta noite mais uma vez. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui que entrou aqui e se perguntando: Jesus, usa o teu servo, Senhor, fala comigo nesta noite. Aleluia. Deus, as coisas estão difíceis para mim, Senhor, mas eu quero ouvir a tua voz. E Deus, Ele está falando com você nesta noite. Estou eu entrando com providência na tua vida. Aleluia. Estou eu entrando com providência no teu ministério.
Aleluia. Estou eu entrando com providência na tua saúde. Glória a Deus. Aleluia. Estou eu entrando com providência no teu coração. Aleluia. Estou eu desentupindo veia do coração nesta Aleluia. noite. Estou eu curando o câncer nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estou eu curando dor de cabeça nesta noite. Aleluia. Aleluia. Estou eu, aleluia, curando, aleluia, o mioma nesta noite. Estou eu, aleluia, restituindo a tua saúde nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Estou eu jogando o espírito de morte por terra nesta noite. Eu, Senhor, digo, estou eu trabalhando na tua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que 1000 anos é como um dia para o Senhor, e um dia é como 1000 anos para Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. A palavra vai dizer que, lá em Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Salmos 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmos 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 40 vai dizer, aleluia, glórias a Deus: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou eu de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus passos sobre uma rocha, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluias. Quem tem hino de louvor para Deus nesta noite? Quem tem hino de louvor para adorar a Deus nesta noite? Abre a tua boca, adore ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Aleluias, glórias a Deus. Deus, Ele se apresenta, aleluias, um homem. Eu já estou terminando aqui, tá, pastora? Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que no Novo Testamento, que há 2 passagens bíblicas que fala da filha de Jairo, a qual ela falece, louvado seja Deus. E a Bíblia também vai relatar na mesma passagem de uma mulher, pastora. Havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Aleluias. Havia 12 anos que aquela mulher, ela gastava o seu dinheiro. Havia 12 anos a qual aquela mulher, ela almejava por uma cura. Louvado seja Deus. Mas, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Não tem cura, não tem salvação, não tem milagre se não houver o dono do milagre na sua vida. Louvado seja Deus Todo-Poderoso de Israel. E a Bíblia fala que o homem do milagre estava passando neste lugar. Aleluia. É o mesmo que está passando aqui nesta noite. Aleluia. Ele está fazendo o milagre acontecer na minha e na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glórias a Deus, que esse homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga, era um homem importante, era um homem valoroso, era um homem confiável, era um homem estudado, era um homem digno, era um homem que fazia, aleluia, glórias a Deus, os trabalhos da sinagoga. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que a filha daquele homem, ela começa, aleluia, a ficar doente. Ela começa, aleluia, glórias a Deus, a ter uma enfermidade. Ela começa, aleluia, glórias a Deus, a passar por uma situação que, aleluia, muitas das vezes passamos na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas sabemos que não há problema, sabemos que não há dificuldade se nós tivermos um Deus e nós confiarmos nele e deixar ele trabalhar na nossa vida. Sabemos que esse Deus, ele está trabalhando na minha e na tua causa. Sabemos que esse Deus, ele está aqui nesta noite para dizer: não desista, não desanima, não desista, porque estou eu, Senhor, no controle. Assim como eu operei na filha de Jairo, assim como eu operei na mulher do fluxo de sangue, assim como eu operei na vida dos 12, sou eu, Senhor, e estou operando na tua vida. Aqui diz o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo é teu nome, Jesus, aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus.
Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Deus. Deus de maravilhas. Glória a Aleluia, Deus. Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela menina, ela morre. Jesus, ele chega até a casa de Jairo. Só que antes dele chegar na casa de Jairo, ele tinha que fazer um milagre na vida de uma mulher. E essa mulher, ela estava, igreja, há 12 anos passando por lutas, dificuldade. Essa mulher, ela era humilhada, porque sabemos que quem tinha essa enfermidade naquela época era desprezado. Aleluia. Sabemos que quem tinha esta enfermidade de hemorragia, ela era solitária, ela vivia sozinha, ela não tinha ninguém por ela, ela era desprezada. A palavra certa, ela era desprezada. Muitas das vezes na minha e na tua vida fomos desprezados pelo homem, mas acolhidos pelo Criador. Muitas das vezes na minha e na tua vida fomos desprezados pela nossa própria família, mas Jesus, ele sempre nos acolheu, pastora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Lá em Isaías ele vai dizer: poderá uma mãe se esquecer de um filho, a qual amamenta, mas eu, o Senhor, nunca vos esquecerei. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia fala que aquela mulher não dá muito respaldo da vida dela, mas nós sabemos que quem sofria dessa doença, ela também sofria dentro de si também o desprezo, ela sofria perseguições, então ela vivia uma vida miserável. Louvado seja Deus. Mas o milagre estava para acontecer na vida dela. A Bíblia fala que Jesus, ele estava passando pelaquela cidade, pelaquele lugar. A Bíblia fala que aquela mulher, ela vê aquela multidão, só que ela não se incomoda com a multidão. A Bíblia fala que aquela mulher, ela diz no mente dela, no coração dela: somente se eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Somente se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei sã, eu ficarei curado. Somente se eu tocar nas vestes dele, aleluia, glórias a Deus, o milagre irá acontecer na minha vida. Aleluia. A Bíblia fala que ela rompe a multidão e ela toca na hora do seu vestido. Jesus, ele para. Não é coisa de filme não, igreja, é Bíblia. Louvado seja Deus. Não é coisa de ministério não, é Bíblia. Porque hoje em dia está assim, os crentes, ele vê pregação de um, pregação de outro, aleluias. Ele assiste um filme aí na Netflix, ele vê uma coisa no YouTube, aí ele quer subir no altar e quer imitar. Não, aqui é Bíblia. Aqui quem está pregando é o Espírito Santo de Deus. Aqui quem está falando é Deus para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que ela rompe a multidão. A Bíblia fala que ela somente pensa no coração dela: se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei sã, eu ficarei curada. Aleluias. E a Bíblia fala que ela vai, ela rompe. Aleluia, glórias a Deus. Quanto está rompendo a multidão aqui nesta noite? Quanto está rompendo e quer tocar na hora de Jesus aqui nesta noite? Toca na hora dele e você verá um milagre acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida daquela mulher. A Bíblia fala que ela toca e Jesus pergunta: quem me tocou? Por quê? Porque os discípulos falam para ele: mas Senhor, a multidão te aperta, a multidão é aglomerada, a multidão, aleluia, está te pressando, te apertando. Aí Jesus para e fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Xirianda canta, lamandaia. Aleluia. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, saiu virtude de mim. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E eu faço uma conjectura, eu vejo espiritualmente aquela mulher, aleluia, sentada no chão, deitada. Não, a Bíblia não relata como que ela estava, mas eu faço uma conjectura aqui. Imagino como que aquela mulher estava, trêmula, mas alegre ao mesmo tempo. Aleluia. Porque a Bíblia fala que no mesmo instante, igreja, a hemorragia ela sumiu.
Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Esse é Jesus na minha e na tua vida. Aleluia. Quando Ele entra com o milagre, no mesmo instante, o milagre acontece na minha e na tua vida. Aleluia. Quando Ele entra, igreja, na minha e na tua saúde, a enfermidade ela desaparece da minha e da tua vida. Quando Deus entra, igreja, com providência, aleluia, aquilo que estava difícil começa a ficar fácil, porque Jesus está no controle da minha e da tua vida. Glória a Deus. Aleluias. E a Bíblia fala que Jesus, pastor, eu vou adiantar um pouco. Quando ele chega até a casa de Jairo, tinha uma festa. Porque era assim naquela época, as pessoas eram pagas para cantar em velório, para tocar em velório. Louvado seja Deus. E Jesus, ele se apresenta com Tiago, Pedro e João, e manda aquelas pessoas sair. Porque é assim, irmão, muitas das vezes na minha, na tua casa, você tem que orar a Deus e falar ao Senhor: só manda aqui quem o Senhor permitir. Muitas das vezes, igreja, você não tem que deixar qualquer pessoa entrar dentro do teu lado da tua casa. Eu oro a Deus e peço para Deus todo dia: Senhor, só manda na minha casa quem o Senhor, aleluia, graças a Deus, mandar, Pai. Não deixa entrar qualquer um na minha casa. Porque assim, meu amado, nós não sabemos com qual intenção, com qual intuito aquela pessoa ela está indo na minha, na tua casa. É verdade. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Então fica a dica nesta noite. Nas tuas orações, apresenta a Deus e fala: Senhor, só vem na minha casa quem o Senhor permitir. Aleluia. Pode ter certeza. Aqueles que estavam de olho no teu mal, aqueles que estavam querendo ver o teu mal, nunca mais ele vai aparecer na tua porta. Aleluia. Por quê? Porque Deus ele vai estar guardando a tua casa. Eu creio, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que ele chama Pedro, João e Tiago e entra, manda todo mundo sair. Porque é assim, você não tem que andar com quem não tem fé, você não tem que andar com quem duvida, você não tem que andar com quem não crê nas coisas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Você não tem que andar com quem murmura, você não tem que andar com quem, aleluia, glórias a Deus, não acredita no milagre. Você tem que andar com quem está na fiação com você. Você tem que andar com quem está na mesma fiação com você, na mesma confiança que você. Por isso que Jesus ele selecionava Pedro, João e Tiago. Você pode ver na transfiguração, ele chama também Pedro, João e Tiago. Em vários versículos na Bíblia você vai ver ele chamando somente Pedro, João e Tiago. Por quê? Porque a mesma fé, a mesma confiança, aleluia, aqueles homens eles já tinham carregado. Louvado seja Deus. Você não tem que andar com quem não acredita que o milagre vai acontecer. Aleluia. Seja no trabalho, seja na rua, seja na empresa, É verdade. seja na tua vizinhança. Aleluia, glórias a Deus. Ande somente com quem crê que Jesus ele é o dono do milagre. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele sobe até aquele quarto, a Bíblia fala que aquela menina, ela já estava morta na mente humana. Mas Jesus ele fala para os pais: somente creia, porque ela não morreu, ela está viva. Ela somente dorme. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas que entrou aqui nesta noite achando que tinha morrido a promessa que Deus fez na tua vida. Só que Deus ele manda dizer para ti nesta noite: ainda não morreu. O que eu te prometi ainda está de pé. Aleluia. Se você acreditar, vai acontecer um milagre na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Hoje a salvação ela está entrando aqui nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Assim como a salvação entrou dentro da casa de Jairo, ela está entrando dentro da minha e da tua casa, na minha e na tua vida. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele diz: menina, levanta.
E no mesma hora aquela menina, ela se levanta. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Na mesma hora aquela menina, ela abre seus olhos. Aleluia. Temos que andar com um olhar espiritual na presença de Deus. A nossa boca, pastora, ela foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. É verdade, aleluia. A nossa boca, igreja, ela foi feita para somente uma fonte ela jorrar de dentro dela. Shirianda canta lá mandar. Tem pessoas aqui, pastora, que ela vem para o culto, mas quando ela sai daqui, ela é totalmente outra pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas que quando ela está aqui, ela começa a louvar, adorar a Deus, mas quando ela sai da porta para fora, a música do mundo já entra no coração, já entra nos lábios. Eita, Jesus. Aleluia. Jesus, Ele está te vendo, igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus, Ele está te vendo, igreja. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor Ele está em todo lugar. Ele é como chama de fogo. Ele contempla o bom e os maus. Ele está te contemplando, meu amado, onde você está. Se você estiver, meu amado, aleluia, fazendo coisas que estão desagradando ao Senhor, em nome de Jesus, pare a partir de hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que da nossa boca ela tem que sair somente palavras de bênção, Aleluia. palavras de alegria, palavras de vitória, palavras que vai abençoar e edificar a minha e a tua vida. Glória a Deus. A Bíblia fala que a nossa língua ela é uma espada. Aleluia. Lá em Tiago vai dizer que ela tem poder para pôr fogo no mundo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, glórias a Deus, ou você é temperado, ou você não é, ou você é frio, ou você é quente, porque morno, Deus ele vomita. Aleluia, glórias a Deus. Você achou que Deus ele ia trazer bênção para mim, para a tua vida, mas também ele não ia trazer, aleluia, conserto para mim e para a tua vida nesta noite? Aleluia. Nosso Deus ele é um Deus de salvação, mas Deus também é um Deus de conserto. Nosso Deus ele é um Deus zeloso, mas o nosso Deus ele é um Deus, aleluia, glórias a Deus, que a ira dele se acende sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus ele é um Deus que cura, mas ele é um Deus também que abre ferida. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus ele é um Deus todo poderoso, mas vai dizer também que ele é um Deus que dá vida e também ele mata. A Bíblia vai dizer que ele é um Deus que ele leva à sepultura, mas também ele tira da sepultura. A Bíblia vai dizer que ele é um Deus que levanta aquele que está cativo, aquele que ninguém dá nada. A Bíblia vai dizer que Deus ele levanta, aleluia, o pobre do monturo e faz dele para sentar no meio dos príncipes. A Bíblia fala que Deus ele é um Deus que ele tira e ele faz do manso brabo e do brabo manso. A Bíblia fala que ele tirou um homem chamado José de dentro da cadeia para pregar o evangelho dele, a salvação. Aleluia, glórias a Deus. E Deus também ele fez isso na minha vida, porque eu passei por esse lugar, eu estava nesse lugar, mas Deus, pela misericórdia dele, me alcançou. E hoje eu estou aqui nesta noite dizer que Deus ele vive e reina para sempre na minha e na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Passei 20 anos preso. Meu corpo é cheio de tatuagem. É assim também, Vaz. Louvado seja Deus. Passei em 12 penitenciárias de São Paulo, Suzano, Mogi, Braga. Deus ele me mandou para lugares que, louvado seja Deus, quando muitas das vezes eu penso o que Deus fez por mim naquele lugar, eu acho que eu não merecia tanta coisa que Deus ele fez por mim. Porque
Não era mais para mim estar aqui pregando a palavra de Deus. Era para mim ter descido o pó da terra há muito tempo. Mas a misericórdia de Deus, ela é infinita na minha e na tua vida. Aleluia. Passei por lugares que Satanás ele soprava no meu ouvido, pastora. Tira a própria vida. Você não vale nada para a sua família. A sua família, ela tem vergonha de você. A sua família, ela te despreza. Seus irmãos não confiam mais em você. Mas dentro do meu coração eu sentia algo falando comigo, dizendo: eu estou aqui com você. Eu tenho uma obra com você. Aleluia. Glória a Deus. E aquilo me alegrava. Então Deus ele fez com que eu passasse por tudo isso e entendesse que não é da minha forma, não é da minha maneira, mas da maneira que Ele quer. O apóstolo Paulo, pastor, ele diz que quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, fazia as coisas de menino. Mas logo que eu me tornei homem, eu parei com as coisas de menino. Hoje em dia eu amadureci na fé, pastor. Aleluias. Deus ele me fez amadurecer na fé. Hoje em dia não é cara feia que me tira mais da presença de Deus. Hoje em dia não é dizer que, aleluia, glórias a Deus, dizer que eu não valo nada, que eu não presto para nada. Isso daí não vai me deixar mais longe da presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que amadurecer na presença de Deus. Glória a Deus. Deus ele quer que eu e você amadureça na presença dele. Quando nós amadurecemos na presença de Deus, as coisas ficam bem mais fáceis sobre a nossa vida. Porque nós sabemos lidar com os dias bons e com os dias maus, pastora. Louvado seja Deus. Então, o irmão Paulo está falando isso para você hoje. Não é para você somente se emocionar, para você sentir dó do irmão Paulo, não. O irmão Paulo está falando isso para você porque tem jeito para seu filho que está lá fora, para sua filha que está lá fora, tem jeito para sua mãe que está lá fora, para o seu pai que está lá fora, tem jeito para os teus parentes que estão lá fora, tem jeito. Aleluia. Deus ele é um Deus que ele cura, igreja. Deus é um Deus que ele ainda faz milagre na vida daquele que crê. E ele se faz presente aqui nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus ele se faz presente. O Espírito Santo de Deus me impulsiona. Fala para eles que tem jeito. Não desista. Não desista daquele que bebe, daquele que fuma, daquele que usa droga. Não desista de falar do meu amor para ele. Não desista, porque eu faço o milagre acontecer. Aleluia. Glória a Jesus. Eu ainda sou o Deus de milagre. Eu não mudei, não. Deus manda dizer nesta noite. Louvado seja Deus. Então eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei, eu costumo dizer que eu passei fisicamente dentro do inferno. Vi pessoas perderem a vida e Deus me guardando naquele lugar. Lá em Bauru, na colônia de Bauru, eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei um ano e pouco lá. E no CDP, naquele lugar, teve uma situação que aconteceu lá. É tudo para a honra e a glória de Deus, para mostrar que Deus, Ele cuida da igreja. Tem igreja lá dentro, viu, irmãos? Quando os irmãos estiverem orando, apresenta a igreja do cárcere, tanto feminina quanto masculina. Tem mulheres de Deus lá dentro.
Tem homens de Deus que estão fazendo a obra do Senhor lá Glória a dentro. Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E naquele dia, o Gi invadiu aquele lugar e pegou todas as nossas coisas e deixou todo mundo sem nada, sem nenhuma roupa. Levaram tudo. E naquele dia nós ficamos 4 dias sem nada, por desobediência do ímpio. Mas que Deus estava provando a sua igreja naquele dia lá dentro também. Louvado seja Deus. E aqueles homens entraram e começaram a nos ameaçar, nos amedrontar. Começaram a nos humilhar. Começaram a nos bater, a nos ferir. Mas a mão de Deus, ela estava naquele lugar. Deus, ele estava nos guardando naquele dia. Porque você via no semblante deles, pastora, que não era eles, era o próprio demônio. Aleluia, glórias a Deus. E teve uma hora que passou, e eu vi a hora que ele falou: não podemos mexer aqui, porque aqui é a cela da igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E naquele mesmo instante eu vi o poder de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Ele passou, um homem bem alto, forte, capacete e tudo, e eu vi só a hora que ele falou: não podemos entrar aqui, porque aqui é a sala da igreja. E ele passou direto e foi para a cela que estava ao lado. E lá nós só ouvimos o barulho, a gritaria, pessoas sendo arrastadas, voltando para o fechado. Porque é assim, pastor, quando você é pego com contraversão, celular, drogas, essas coisas, você volta para o fechado. Você está no semiaberto, mas você volta, ou seja, o seu processo é todo revogado. E muitas das vezes pessoas voltam inocentemente. Por quê? Porque você está naquela cela. E se naquela cela tiver 1 ou 2 aparelhos, todo mundo é convivente. Aleluia, glórias a Deus. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele não deixou nada acontecer com a igreja. Aleluia. Naquele lugar. Deus, ele guardou o seu povo. E é por isso que hoje eu estou aqui, para a honra e a glória de Deus, dizer que tem jeito. Aleluia. Para dizer que ele faz milagre ainda. O teu sonho não morreu, meu amado. Glória a Deus, aleluia. O teu sonho não se acabou não, porque o homem das mãos furadas que realiza sonho, ele está aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, meu amado, não é no muito falar, mas no agir. Deus, ele corrige ao filho ao qual ele ama. A partir de hoje, seja vaso de Deus, seja mulheres, homens de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala: resistir ao diabo, pastor, e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Vocês, mulheres, vocês, homens, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que Deus, ele colocou no meu coração. Deus da providência. Glória a Deus. Deus da providência. Deus da providência. Glória a Deus. Deus da providência. Deus da providência. Glória a Deus. Deus da providência, Deus da providência. Quantos entenderam? Deus da providência, Deus da providência, Deus da providência, Deus da providência nesta noite. Ele é o Deus da providência. Glória a Deus, aleluia. Eu
agradeço a Deus por tudo. Aleluia. Obrigado, pastora, pela confiança. Eu queria dar um abraço no pastor, mas Deus sabe todas as coisas. O Vasco não está aqui, mas louvado seja Deus, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. E que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser glorificado hoje, amanhã e para tudo sempre. Glória a Deus. E quem crê, dá um brado de glória a Deus e as palmas.